Olá pessoal, boa noite. Mais um vídeo nós estamos compartilhando aqui com vocês sobre a nossa disciplina. Então, a gente vai começar falando sobre a nossa disciplina é Sociedade, Política e Cultura, e nós vamos começar com o primeiro texto que fala sobre os principais estudiosos, né, da sociedade. Quem primeiro começou a falar sobre essa sociedade foram as teorias funcionalistas. Então, foi o funcionalismo a primeira teoria que começou a estudar a educação como objeto de pesquisa da sociologia, porque até então não se estudava a educação dentro da sociologia. Então, essa teoria, ela ela se adapta a diferentes campos do conhecimento, como a psicologia, como a filosofia e a própria antropologia. Então, a sociologia ela é bem ampla no seu significado e no seu estudo. Então, para a teoria funcionalista, eles compreendem todo o social como uma parte que compõe a coletividade. Então, várias culturas, várias sociedades juntas formam uma sociedade como um todo, certo? Então, a partir daí, foi que os teóricos começaram a estudar cada sociedade. Então, eu podia começar perguntando para vocês o que vocês entendem de sociedade. Qual seria o conceito que vocês dariam para a sociedade? Se a gente olhar no dicionário, vai ver, ou no Google, a gente vai ver que é um grupo, sociedade é um grupo de humanos que habita um certo período de tempo e de espaço. Um certo período ele habita, porque ele nasce, cresce e morre. Então, um certo período de tempo e de espaço. E seguindo o padrão comum daquela coletividade do seu entorno. Cada um de nós vive de acordo com o padrão de normalidade do seu entorno. Raramente a gente tem alguém que age diferentemente do que acontece no seu entorno, né? As sociedades, não há só a sociedade de humanos, nós temos as sociedades de animais também. A sociedade de humanos, como a gente já colocou aqui, né, o objeto de estudo é a sociologia e a antropologia. E a sociedade de animais, nós temos as várias sociedades como as que são organizadas, né, como as formigas, as abelhas, e essas sociedades são estudadas pela sociobiologia ou pela etologia, tá bom? Então, aí lá no texto de vocês, lá na apostila, né, que eu espero que cada um de vocês já tenha baixado, já tenha a apostila impressa, porque é melhor de estudar. Eu sempre gosto de papel, eu gosto muito de riscar, de colocar observações do lado, então papel para mim, eu não jamais serei dessa geração de virtual, eu gosto de papel para estudar e para ler, que eu faço as minhas observações. Então, lá dentro daquele texto, o primeiro texto, nós temos o estudo de vários teóricos. Um deles, né, faz parte do que eu estou pedindo na atividade, né, no fórum também. É Bourdieu. Bourdieu foi um teórico, né, e ele faz questão de deixar claro que se de alguma maneira que a escola é responsável pela reprodução, ele diz isso. Reprodução das sociedades. Essa reprodução ela pode ter dignidade ou não, né? Ela pode ser uma boa
reprodução, mas ela também pode ser uma reprodução de coisas que não são muito interessantes. Então, ele diz que a escola é responsável pela reprodução das desigualdades, né? Essas desigualdades sociais que nós estamos acostumados a ver, né, nessa nossa vida. Essa reprodução social, ela se dá em todos os níveis, né? Então, a reprodução social das escolas mais abastadas, mais ricas, são reproduções de comportamentos daquela classe social. E as reproduções das escolas menos favorecidas, elas reproduzem também essas desigualdades, reproduzem a baixa autoestima, reproduzem, enfim, ela reproduz não crença de que aquelas pessoas mais humildes podem evoluir, enfim, tomara, aos poucos isso vem mudando, mas ele diz o seguinte: a escola é responsável pelas desigualdades sociais. De outro modo, só ela, né? Mas em uma estrutura mais adequada, mais humanizada, ela pode mudar isso aí. Então, a escola, como Paulo Freire coloca, ela não pode tudo, mas ela pode muito, não é? Então, um outro ponto que eu anotei aqui para colocar é que a escola pode amortizar um pouco essa desigualdade, né? Porque amortizar essas diferenças iniciais, a escola pode fazer a partir de trabalhos, pela promoção de atividades em que as crianças ou os adolescentes eles se enxerguem como empoderados, né? Nós estamos trabalhando muito essa palavra, o empoderamento das pessoas. Então, esse empoderamento, ele também, a escola pode promover isso, né? Inclusive para uma determinada classe social bem sofrida, que são as crianças mais humildes, né, com fragilidades socioeconômicas, e também as crianças e os adolescentes que têm alguma deficiência. Isso é bastante colocado, né, quando a gente faz esses estudos. Então, nós vivemos numa sociedade de hegemonização cultural. Essa hegemonização cultural, ela é consentida por cada um de nós. A maioria de nós não nos revoltamos porque somos tratados assim ou assim, né? Então, isso faz de nós pessoas tímidas, pessoas que não correm atrás dos seus porquês, né? Então, essa hegemonização cultural dá uma conformação, vamos dizer assim, uma conformação para aceitar todas as coisas. Como é que nós vivemos hoje nessa sociedade atual que nós estamos? Como é que nós vemos esse momento, né, no Brasil, por exemplo, né? Nós estamos vivendo um momento político muito sério. Nós estamos vivendo um momento de polarização e nós consentimos isso. Somos nós que consentimos. Nós ou somos de direita ou somos de esquerda. É uma coisa horrorosa. Você não pode estar né? Você não tem outra escolha. Então, isso é muito, muito preocupante. Então, essas estruturas de poder e autoridade, elas são amplamente aceitas por todos nós como coisa natural. Isso é muito sério, porque cada vez mais a gente fica à mercê de conceitos e valores que muitas vezes nem são os nossos, né? Então é preciso, pessoal, que a gente conheça, que a gente leia bastante, que a gente comece a desconfiar de coisas,
né, que são ditas em fake news, a gente comece a desconfiar, que leia, mas leia sempre com uma interrogação, aquela interrogação, será? Né? Então, é importante isso. E nesse texto, nesse primeiro momento que nós vamos trabalhar, o nosso texto, ele fala muito dessa reprodução cultural. E eu espero que vocês tenham uma boa leitura, que esse assunto seja envolvente para que a gente discuta no nosso fórum, tá certo? Então, boa noite. Até um outro vídeo que nós vamos fazer sobre o próximo texto, tá bom? Um abraço a todos e até lá.